Olá, segue mais uma aula e agora vamos para a aula sobre ângulos, tá bom? O desenho geométrico, ele inicia com um pontinho. Coloquei até o pontinho aqui. Todo desenho geométrico inicia com um ponto. Até mesmo quando a gente vai escrever, primeiro a gente dá um pontinho para depois começar a escrever. Então, a partir do ponto é que inicia um desenho geométrico. O ângulo, ele é formado por duas retas, por duas semirretas, por duas semirretas, aqui e aqui, por duas semirretas. Aqui eu vou chamar o ângulo, esse pontinho A, vou chamar esse ponto até aqui de B e esse daqui até aqui, ponto C. Tá. E o ângulo, ele vai ficar bem aqui, ó. Esse aqui vai ser meu ângulo, certo? Então, o ângulo ele é formado por duas semirretas, né? O ângulo ele pode ser classificado de várias formas. Vamos lá ver a classificação do ângulo. Esse aqui, ele é o ângulo reto. Que ele é aqui, ó, ângulo reto. O ângulo reto, o certo é fazer com uma régua, mas aqui nós estamos fazendo com lápis. O ângulo reto, esse aqui é o ângulo reto. Aqui. Ângulo reto. Esse ângulo ele tem 90 graus. Vocês vão poder observar que os ângulos eles estão na arquitetura num todo, tá bom? Aqui temos também o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele é um ângulo que ele é maior que 90 graus. Digamos aqui, eu vou colocar esse ângulo como 100 graus, né? Esse ângulo aqui tem 100 graus. Então, se ele tem 100 graus, ele é obtuso. Obtuso, quase que não sai essa obtuso, tá? Também temos o ângulo agudo, ó. Lá no resumo de vocês vão ver esses tipos de ângulo, tá? O ângulo agudo, que é menos que 90 graus. Aqui eu vou colocar 45. Ele é menor que 90 graus. Então, digamos que 45 graus aqui, ele é um ângulo agudo. Tem também... Eu tenho também um ângulo raso aqui, ó. Esse aqui é um ângulo raso. Esse meu ângulo raso tá uma bola. Mais ou menos assim. Ângulo raso, tá? Bom, digamos que aqui seja 90 e aqui seja 90. Com um desenho bonitinho, né? Parece um ETzinho aqui. Pois é, esse aqui é um ângulo de 180 graus. Então, é um ângulo raso. Deixa eu ajeitar esse ângulo raso que ele tá meio desfocado aqui. Deixa eu colocar outro mais bonitinho aqui, só pra vocês entenderem o desenho, que o desenho tá meio... Aqui, ó, assim. Tá? Esse aqui é um ângulo raso de 180 graus. Raso. Só mesmo para melhorar a explicação. Também temos esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo, esse ângulo inteiro aqui, ângulo inteiro. Esse ângulo inteiro que dá uma volta toda aqui assim, ele tem 360 graus, ó. Se ele tem 360 graus, ele é um ângulo inteiro, tá? Ângulo inteiro. Vou colocar aqui ângulo inteiro. Tem ângulo inteiro, ângulo de uma volta toda. Nós vamos usar aqui ângulo inteiro, 360 graus, tá bom?
Então, essas são as medidas do ângulo. Então, temos o ângulo agudo, o ângulo raso, o ângulo obtuso, ângulo agudo. Também temos o ângulo, aqui ele é maior que 90 e menor que 360, por exemplo. Ele é maior que 180, digamos. E que ele seja aqui 200 graus, por exemplo. Esse ângulo aqui que tem 200 graus. Esse ângulo aqui, 200 graus, ele é chamado de côncavo. Côncavo. Tá bom? Ângulo côncavo. Vocês vão ver na atividade de vocês lá, tem uma atividade do relógio. O relógio, ele é um exemplo muito interessante sobre o ângulo, né? Que é onde nós podemos ver a volta do giro, né? Vou fazer um relógio aqui. 1, 2, 4, 5. Então, mais ou menos assim lá na atividade de vocês, o relógio, né? Vou colocar aleatório, não é o que tá lá, é parecido. Aí, bem aqui. Aí, na hora de conferir, eu não vou conferir, no habitual, a gente confere 5, 10, 15, 20, até para ver a hora, né? Isso. Mas quando nós estamos falando em ângulos, nós vamos, cada espaço desse, ele representa 30 graus. Então, você quer 30, aqui é 30 graus, aqui 30 graus, certo? Então, aqui eu tenho 30 mais 30 é 60. 60 mais 30, aqui eu tenho 90 graus. Então, se esse ângulo tem 90 graus, se ele tem 90 graus, então ele é um ângulo reto. Certo? Lá vocês vão marcar a resposta certa. Outra tarefa que tem lá na atividade de vocês, no resumo sobre ângulos, é que vocês vão verificar o valor de x em ângulos. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui eu tenho um ângulo, certo? Bem aqui eu vou colocar 20 graus aqui. E aqui eu vou colocar x. Né? Aqui eu vou colocar x. Esse x aqui, eu quero saber qual é o valor desse x aqui. Para mim resolver isso, eu posso fazer pela operação inversa, né? Ou usando uma equação que vai ser da nossa próxima aula. Usar a equação para resolver isso. Como? Esse ângulo, se ele é um ângulo reto, ele tem 90 graus. Então, x mais 20 vai ser igual a 90 graus, certo? Aí, para mim resolver essa equação, eu vou resolver essa equação por meio da operação inversa. Se aqui tá mais, vai passar para menos. Então, vamos lá, fazer x vai ser igual a 90 graus. Se aqui tá mais, eu vou colocar aqui para cá para menos, ó. Menos x aqui, isso. Então, o valor de x vai ser igual a 90 menos 20, que vai ser igual a 70 graus, certo? Então, é isso daí. Para achar o valor de x lá na nossa atividade, você vai aplicar uma equação de primeiro grau, que isso vai ser da nossa próxima aula e vocês já vão treinando aí. Nós vamos precisar muito. Outra observação que vocês vão fazer lá dos ângulos é os ângulos rasos, né? Tem lá um desenho lá da atividade, tem um ângulo raso aqui. Esse aqui é um ângulo raso, aí, por exemplo, aqui, fazer aqui igual um ETzinho aqui. Aqui é x, aqui eu vou colocar 30. E aqui eu vou colocar 70 graus, certo? Aí, o que eu vou fazer? Vou somar tudinho aqui. X mais 30. Sempre comecem por x, tá bom? Que é mais fácil para fazer o cálculo. 70
que é igual a... Aí eu vou lá na minha apostila, vou verificar lá quanto mede esse ângulo raso. Mede 180 graus o ângulo raso. Aí vamos lá. Aí eu somo logo 30 mais 70, eu sei que dá 100. Vamos lá, x mais 100 vai ser igual a 180 graus aqui, ó. Aí vem aqui embaixo, coloco o x. Lembra lá da operação inversa? Se aqui é 180, se aqui tá mais, ó, passa para menos 100. Então, x vai ser igual a 180 menos 100 vai ser igual a 80 graus, certo? Então, o valor do x aqui vai ser 80 graus. Então, vocês já sabem. Na atividade de vocês, vai ter lá para vocês acharem o valor dos ângulos que são de 90 graus, do ângulo raso e do ângulo que é uma volta inteira. O ângulo reto é 90 graus. 90 graus, certo? 90 graus. O ângulo raso, 180 graus. E o de uma volta inteira vai ser 360 graus, certo? Qualquer dúvida, só chamar.